Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Caio, sou mestrando em História pelo programa de pós-graduação da Universidade Federal Fluminense e atualmente faço parte também do grupo Translatitude, da mesma universidade. Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês para que eu possa começar a minha apresentação, da comunicação que eu intitulei como Pensando o Medievo Globalmente, possibilidades de aplicação da história global à Idade Média. Para começar aqui, a nossa apresentação, queria primeiro tentar definir um pouco o que seria essa história global, né. Ela trabalha geralmente com um foco analítico em conexão, integração, comparação ou globalização, né. Esse acaba sendo alguns dos focos analíticos, né, quando se toma determinados objetos na história, levando em conta que, claro, que essa história global, ela é mais influente, né, no nosso momento atual em, períodos históricos mais contemporâneos a nós, mas ultimamente ela também vem crescendo bastante, né, para estudos de sociedades pré-capitalistas. Os objetos de análise, né, dessa história global, geralmente são processos de migração, circulação, sistemas e impérios, né. Migração, por exemplo, compreendendo aquelas tanto forçadas quanto os movimentos espontâneos, né, a circulação sendo numa perspectiva mais ampliada, circulação de pessoas, de ideias, de culturas, né, de religiosidades, né, da mesma forma que sistemas e impérios se enquadram nessa mesma lógica, né, de uma pluralidade de perspectivas. Mas qual seria a metodologia, portanto, que a história global, vai seguir para tratar nos seus estudos, né? Ela vai tentar, percorrer a temática analisada em uma escala ampliada, né? Pensando aqui que a escala ampliada que a gente está se referindo não é necessariamente fazer uma história integral do planeta, né? Ou seja, o termo global não significa planetário, né? Mas, na verdade, significa você considerar as regiões nas quais você está analisando dentro de uma perspectiva que compreende também como fundamental aquelas relações que são externas a ela, né, e que geralmente têm um impacto que a gente pode considerar aqui global, ou seja, mais ampliado, né. A gente necessita então, né, todo historiador global necessita reunir, portanto, uma ampla documentação escrita, né, e também da cultura material, especialmente aqui aqueles que vão trabalhar com sociedades pré-capitalistas, né, e ele vai acabar identificando, né, no decorrer de sua análise, a partir desse tipo de perspectiva metodológica, que ocorre uma fluidez social em múltiplos níveis. E ela pode ser expressa, por exemplo, a partir da territorialidade, né, que seria uma territorialidade muito mais fluida e com fronteiras menos rígidas, né, ou, por exemplo, a partir da etnicidade, com constantes miscigenações e hibridizações culturais, né, sendo identificadas aí a partir dos seus estudos, né. Mas qual que é o grande problema da história global nesses últimos anos? É a falta de concordância entre os historiadores globais, né, sobre o que seria a própria história global, né. E por vezes a gente vai encontrar outras correntes históricas, como por exemplo a história mundial, a história transnacional, a história universal, né, as histórias conectadas, como sinônimos dessa história global. Mas é importante a gente definir aqui que todas essas correntes acabam tendo aquilo que é característicos delas, né, e que, portanto, não são a mesma coisa, né. Mas um dos objetivos fundamental que difere a história global das demais é que os seus principais objetivos são romper com o eurocentrismo, né, aquela condição que coloca a Europa como superior naturalmente às demais sociedades, né, e o internalismo metodológico, no sentido de que não é necessário, para a gente conseguir compreender um fenômeno histórico, somente considerar os fatores internos, mas é preciso também que a gente possa compreender que todas as regiões e todas as sociedades estiveram em contato com diversas outras, e que os fatores externos, né, o que a gente pode considerar aqui como globais, também influenciaram muito nos processos históricos que estamos analisando, né. Eu trago aqui para vocês, 2 obras que, ao meu ver, são bastante importantes para a gente compreender, né, o florescimento dessas perspectivas, globais, né, para a história medieval, né. Evidentemente, né, que os trabalhos, nem sempre vão se intitular como estudos de história global medieval, por exemplo, né, mas as próprias formas de procedência metodológica e de considerações teóricas desses trabalhos, né, vão evidenciar que ambos estão alinhados com o que a história global vem definindo nos últimos anos, né. O primeiro trabalho que eu cito aqui é o trabalho da Janet Abou-Lughod, né, que vocês podem ver aqui aí na parte a imagem à esquerda, né, que ela vai tratar, do que ela considerou como sistema mundo entre 1250 e 1350, né. Ela vai tratar especificamente do norte da África, a Europa Ocidental, né,
chegando até mesmo ali a região asiática. Né? E nesse sentido, ela tem por objetivo fundamental traçar o que proporcionou com que a Europa, né, ou melhor, o Ocidente, se transformasse no detentor da hegemonia do sistema mundo no século XVI, visto que, no período que ela analisa, 1250 a 1350, é o Oriente que detém o destaque, né, e que tem ali uma posição de maior predominância. Então, ela vai analisar aqui inúmeras economias mundo atuando concomitantemente e participando de um extenso processo ali de trocas culturais, né, e de contatos comerciais, enfim, né, uma ampla fluidez territorial e social. Né? O segundo trabalho que eu trago aqui para vocês também é o The Viking Diaspora, da Judith Jash, né, que vai trabalhar a autora vai trabalhar especificamente com o que a gente chama de expansão viking, né? Não só a partir das incursões bélicas, mas também que a partir dos processos de colonização. Né? E um importante destaque dessa obra é a consideração a partir de trabalhos literários, né, que essa autora vai trazer, né, demonstrando aqui o impacto desse processo de expansão viking, né, se é que a gente pode chamar dessa forma, e a influência que os escandinavos tiveram nas inúmeras regiões por onde mantiveram contato, né? Influência essa que vai ser perceptível tanto na cultura material, né, e nos desenvolvimento das estruturas políticas, mas também a partir dos contatos frequentes que geraram processos de miscigenação e de hibridização cultural, né, ou a partir do que a gente pode compreender aqui como um conceito de etnicidade, né? E aí é importante a gente destacar aqui que esses dois exemplos, na verdade, eles são alguns dos temas que a gente pode trabalhar com uma ideia de que a história global se torna uma perspectiva essencial, ou seja, nem todo trabalho ele vai demandar uma análise global. Né? Há aqueles trabalhos que vão tender a ter resultados mais frutíferos se forem utilizados aqui perspectivas globais. Né? Eu, por exemplo, trabalho com as incursões vikings, né, entre os séculos 8 e 10, e parto dessa história global na medida que considero essas incursões como um sistema estruturante. Né? Então, eu tento analisar aqui, na minha dissertação de mestrado, como que essas incursões elas transformaram aspectos, tanto nas sociedades da própria Escandinávia, mas também nas sociedades às quais os ditos vikings mantiveram contatos. Né, tanto em questões políticas, como também em processos de miscigenação cultural e hibridização cultural. Né? Aqui também é preciso destacar que, por exemplo, por mais que eu trabalhe com uma ideia de sistema, né, as incursões vistas como um sistema, é importante pensar que outros sistemas estão sempre colocados ao mesmo tempo, né, a partir dos períodos históricos analisados pelos historiadores. Então, nesse meu caso específico, enquanto as incursões vikings estão ocorrendo, né, e a considerar elas como sistema, eu não desconsidero outros sistemas que estão ocorrendo ao mesmo tempo, como, por exemplo, o do feudalismo, né? Essa gestação do que a gente pode chamar de feudalismo, feudalismo compreendido aqui, obviamente, numa dimensão não só restrita ao clássico feudalismo francês, mas feudalismo de uma forma geral. Né? Então é importante a gente pensar como que esses processos eles estão sempre ocorrendo de forma conjunta, e a gente não pode negligenciá-los em nossas análises. Eu trabalho também com uma outra obra chamada A Companion to the Global Early Middle Ages, editada pelo Eric Hermans, que acaba sendo uma das principais obras, né, foi editada no ano passado, e que trabalha com algumas das possibilidades de análise a partir da história global para a Idade Média. Mas um ponto negativo que eu trago, apesar de ser uma obra fantástica, é que das 15 regiões tratadas no livro, 8 são destinadas à Ásia, né, e somente uma à Europa Ocidental. Ora, veja, a questão de romper com o eurocentrismo não se trata de proliferar os estudos de outras regiões do globo, mas trata antes de compreender e de romper com uma lógica interna às análises próprias na própria Europa. Né? Ou seja, o que a gente está querendo dizer aqui é que não é necessário proliferar os estudos para dizer que você está rompendo com o eurocentrismo. A gente precisa compreender que tanto as sociedades na Europa quanto as sociedades na Ásia, na África, mantiveram contatos em determinada medida ao longo do tempo e que elas próprias não estiveram sozinhas, ou seja, elas não participaram de processos de estabelecimentos culturais e de desenvolvimentos políticos sociais a partir somente de fatores internos, mas que sim participaram de constantes contatos com inúmeras sociedades ao longo da história. Então essa acaba sendo uma crítica que eu acho importante a gente fazer,
para não ficar com aquela ideia de que romper com o eurocentrismo é algo simples. Na verdade, o que a gente pode estar acabando fazer, né, é justamente criar um novo centrismo, né, e que acaba não sendo um dos objetivos da história global. E aqui, por fim, a gente pode fazer algumas reflexões acerca do ensino com a história global. Né? Primeiro de tudo, o enfrentamento do extremismo político e negacionismo científico atual. Né? Um extremismo que acaba negligenciando análises de outras sociedades, né, por disputas políticas atuais que não têm qualquer fundamento científico ou mesmo razão para tal. Né? E a gente precisa compreender, sim, né, como que funcionam outras sociedades e como funcionaram ao longo do tempo, né, para nós para a gente poder, na verdade, compreender a nossa própria história, né, e o nosso próprio momento histórico atual. Né? E nesse sentido, eu conjugo até com o segundo ponto, né, que é combater o discurso da suposta incoerência de se estudar o medievo sendo brasileiro. E aqui acaba sendo uma crítica que eu direciono aos debates atuais sobre a BNCC, né, que a cada dia mais estão tentando romper com uma ideia de que ainda é necessário se estudar a história antiga e história medieval no Brasil, né, por ter uma necessidade de trabalhar com temas mais sensíveis a nós, ou seja, mais próximos no tempo da sociedade brasileira. E isso eu acho que é uma completa incongruência, não faz o menor sentido. Na verdade, nós precisamos sim estudar sociedades outras, justamente para compreender a nossa própria realidade, né, uma realidade que vivemos um sistema capitalista. É importante nós observarmos que essa natureza capitalista, né, que vivemos hoje, ela é irreal, né? O capitalismo não é algo natural, não é algo fora de controle, dos seres humanos. Na verdade, ele é algo construído pelos seres humanos. E em outros momentos da história, nós temos desenvolvimentos de outras estruturas que não são capitalistas, né. Então, portanto, estudar sociedades, por exemplo, que a gente pode chamar como antigas ou medievais, acaba sendo importante para nós rompermos com essa visão de que o capitalismo acaba sendo, um sistema natural para nós, né. E aqui a gente precisa também deixar claro, né, que não se deve se evitar os fatores internos, né. A história global ela não quer ser o fim último da análise histórica, ou seja, os estudos mais importantes sobre história global não são aqueles que dão uma predominância para os fatores externos ou os fatores globais em relação aos fatores internos. Na verdade, são aqueles que conseguem conjugar esses dois. Né? Então, portanto, em questões de ensino, vale a pena fazermos esse diálogo justamente até para ampliar os nossos conhecimentos sobre outras sociedades e sobre os processos históricos aos quais estamos nos debruçando naquele momento. Né? E aqui um ponto que eu mencionei, inclusive no último slide, né, sair do eurocentrismo não significa adentrar outro, né, e isso pode ser algo bastante complicado, né, então nós precisamos ter bastante cuidado para entender que romper com o eurocentrismo é justamente considerar, né, que as sociedades europeias estiveram em constante contato, né, e foram tanto influenciadoras como influenciadas por outras regiões do mundo, seja do Oriente, seja do próprio Ocidente, né, de regiões, supostamente mais marginalizadas, né. Por fim, né, outra questão que a gente pode tratar aqui, especificamente novamente para o ensino, e aqui mais especificamente para o ensino básico, né, história global não é sinônimo do apagamento da história nacional, né, a sua aplicação pode promover, inclusive, a melhor compreensão da história de uma nação. Então, a gente não está aqui propondo que a história global rompa com a ideia do Estado Nacional. Na verdade, quando a gente parte para uma perspectiva global, nós podemos entender melhor quais foram as forças que influenciaram determinadas situações e determinados personagens em tomadas de decisão aqui no nosso país, nós conseguimos entender melhor a constituição do Estado Nacional Brasileiro a partir das influências da própria formulação de uma base política, para os próprios procedimentos de construção da territorialidade nacional, enfim, né, aqui a gente pode trabalhar com uma infinidade de possibilidades, né, pensando aí como entender melhor o Estado Nacional quando a gente está tratando a partir de uma perspectiva global. Né, por fim, eu deixo aqui então a bibliografia, né, e desde já agradeço por você que acompanhou aqui a minha fala e muito obrigado.